Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio de número 21, com o tema de hoje, o que há por trás do não de Deus. Não é fácil ouvir um não, principalmente quando não sabemos o porquê. Por que uma criança chora ao ouvir não? Não pode. Porque ela não tem conhecimento das coisas que ela pode, das coisas lícitas e dos benefícios delas. Ela quer o proibido mesmo sem saber do mal que aquilo pode trazer, porque também não conhece o que há por trás do não. Exemplo, o pai diz, não toques na tomada para não tomar um choque. A criança chora ao ouvir o não, mas ela desconhece o choque. Quando ela ignora o não do pai, ela experimenta o choque e então dá razão ao pai. Do mesmo modo, Deus, quando nos diz não, Ele não só está nos proibindo de fazer algo, Ele está também nos protegendo de coisas que não conhecemos. Quando Deus disse não para Adão, não comer da árvore proibida, Ele estava privando ele e Eva de uma única árvore. Mas eles poderiam comer de todas as outras, conforme diz Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Observe que antes de Deus dizer não para eles, Deus disse sim, ou seja, eles tinham liberdade para desfrutar de todos os frutos que haviam na terra, apenas uma ordenança de não comer do fruto proibido. Deus queria poupar Adão do mal que existe hoje. O que isso significa? Vamos a algumas lições. Em primeiro lugar, somos atraídos pelo que não conhecemos. O curioso nos atrai. Entendemos o não como um confronto na maioria das vezes, mas nem sempre é assim. Quem ama mais é quem mais diz não. As coisas ocultas pertencem a Deus, como diz Deuteronômio capítulo 29, verso 29, e as coisas reveladas são para os homens e para os filhos dos homens. Há não que só entendemos depois, que na verdade não era bem um não, mas um bem que Deus estava nos dando e nos privando de um mal futuro. Portanto, o não de Deus podemos não entender imediatamente, mas com o passar do tempo fica claro que era um bem, que era uma proteção, que era um benefício que Deus estava nos entregando a curto e a longo prazo. Em segundo lugar, o não de Deus pode ser um sim para outras coisas. Deus disse não a Adão e Eva, a Moisés, Deuteronômio 31, verso 2, e a Davi, 1 Crônicas 17, verso 3. Quando Deus faz isso, ele sempre tem um plano mais elevado que nós não conhecemos. O não de Deus para nós pode ser sim para muitas outras coisas que ignoramos. Além de nos proteger de males que desconhecemos, quando ele diz não, significa que ele ainda tem algo a fazer conosco. Observe o que diz Isaías capítulo 1, verso 19. Se bem quiseres, comereis o bem dessa terra. Ou se bem quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Veja que o bem, o que é bom, o que é agradável, está reservado para quem obedece às ordenanças de Deus, o sim de Deus. E o texto subsequente continua falando das punições para aquele que ignora as advertências de Deus. Por fim, em terceiro lugar, o não de Deus é uma cerca de proteção e não um delimitador de liberdade. Certa vez um homem disse, vou pular essa cerca que está me atrapalhando de passar. Ao pular, caiu no abismo. A cerca era a proteção, assim também são os mandamentos. Eles nos impedem de cair no abismo, nos impedem de nos machucarmos. O não de Deus pode ser um sim para muitas outras coisas. Aquele que ultrapassa os limites postos pelo próprio Deus, ele acaba se arrebentando na vida, se machucando, e custa caro isso. Portanto, o não de Deus é um sim para muitas outras coisas que desconhecemos. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, deixar os comentários e compartilhar com um amigo para que ele seja beneficiado e para que o YouTube entenda a relevância desse canal. Shalom!